Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Comitê Popular pela democracia. Comitê Popular pela democracia. Café com Democracia. Um programa da Rede de Comitês Populares pela Democracia. Café com Democracia. Para você curtir, comentar e compartilhar. Olá, bom dia, tudo bem? Mais um programa Café com Democracia, aqui na sua web rádio e TV Atitude Popular. Bom dia a todos e a todas que estão aí pelo Facebook e pelas páginas compartilhadas. A gente chama vocês para vir assistir diretamente aqui no YouTube da Atitude Popular, para mandar suas perguntas e para a gente estar interagindo com vocês. Bom dia a vocês das rádios retransmissoras, rádios FMs e web rádios, como a Rádio Benfica, Rádio Classista FETRA-S, Rádio Canudos FM Liberdade AM em Boa Viagem, Rádio Camponesa FM em Crateús, Rádio 25 de Maio FM em Madalena, Rádio Ação Popular da Bahia, Rádio Canaã em Xeramobim, Rádio Voz do Campo em Monsenhor Tabosa, Rádio Resistência em Mombaça, Rádio Independência FM 104.9 e a Rádio Maravilha FM em Crateús, aqui no Ceará e algumas até na Bahia. A você que quer a sua rádio retransmitindo o nosso programa ou que quer fazer o programa aqui nos nossos estúdios, etc, entre em contato com o diretor da rádio através do Pix e faça sua doação, ajude a divulgar esse programa, que hoje trata do tema Desafios do Movimento Popular diante do avanço, da ofensiva da direita brasileira, da elite brasileira. Conosco aqui o grande companheiro Fernando Menezes, coordenador nacional do movimento Luta pelo Direito à Cidade e da coordenação central dos movimentos populares, diretamente do Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Fernando, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luiz, bom dia a todos os teleouvintes, hoje as rádios, não é mais ouvintes, mas é todos aqueles que acompanham, Antigamente a rádio era só ouvida, teve um papel estratégico na história do nosso país, então é uma alegria estar aqui contigo. Bom dia a todo o povo aí de Ceará, aqui do Rio Grande do Sul, e o povo brasileiro para fazer esse bate-papo contigo aqui sobre esse tema tão importante e tão fundamental no momento que a gente está vivendo no Brasil. E a galera também do Instagram aí, vem pro YouTube, vem conversar conosco nessas manhãs de segunda a sextas-feiras, das 7h30 às 8h. Fernando, diga aí quais são os principais desafios dos movimentos populares. Em primeiro lugar, Luiz, nós estamos vivendo uma conjuntura difícil no nosso país. Que veja a contradição que a gente está acompanhando na questão econômica. Nós temos o atual governo Lula, que praticamente todos os anos o PIB cresceu, o emprego aumentou, e nos últimos anos agora, quer dizer, uma crise do dólar que inexplicável, o dólar chegou a 6, quase R$7, numa articulação, no meu ponto de vista, muito artificial, que demonstra que tipo de estrutura econômica nós estamos enfrentando hoje, e estrutura política. E é uma extrema-direita que ou ela cria crise no sistema político, dando golpe, ou ela desestabiliza a economia. E hoje nós estamos enfrentando, por exemplo, principalmente nós das vilas, das comunidades, os trabalhadores e trabalhadoras, um aumento nos preços principais da alimentação. Quer dizer, por um lado, o governo buscando diminuir esses preços, criando ações, por outro lado, quer dizer, o café, o nosso programa hoje aqui, que é o café da manhã, o café, o preço que está o café, quer dizer, é inexplicável. Eu estava pensando, como é que tu explica hoje a economia crescendo, o emprego crescendo, os juros chegando aí a 16%, possivelmente agora, no Banco Central, que já estava previsto esses 3 aumentos, e ao mesmo tempo, quer dizer, o país crescendo. Então, essa contradição econômica, ela é duríssima para a compreensão popular e, ao mesmo tempo, uma onda, que foi criada no Brasil
desde 2013, já com aquela movimentação que teve já, usando o papel das redes digitais, e que coloca o país numa situação de instabilidade política permanente, e passa também pela instabilidade econômica. Eu vejo o governo ontem, inclusive, estava assistindo programas, lendo textos sobre a economia, sobre o desencadear os programas que o governo tem apresentado, né, pé de meia, que envolve a questão da educação, que vai direto na classe trabalhadora, a questão do Minha Casa Minha Vida, quer dizer, o governo, inclusive, aumentando a possibilidade da classe média participar do Minha Casa Minha Vida, ter acesso, e o Minha Casa Minha Vida é a entidade que é que a Central de Movimentos Populares, o Movimento de Luta pela Diversidade, e vários outros movimentos tocam no Brasil, inclusive, obviamente, do Ceará, que nós temos aí, a CMP também organizada, quer dizer, o desafio do movimento popular, ele passa por compreender esse momento, essa conjuntura, compreender o papel da luta organizada, de fato, lá na base, e a luta digital, hoje a luta das redes sociais. São duas frentes e que a esquerda, que os movimentos populares têm dificuldade. E é por isso que nós estamos aqui hoje fazendo esse debate, essa reflexão nesse programa importante que tu, obviamente, como outras figuras, compreenderam esse papel e traz aí o debate e a organização também para as redes digitais, né, nos movimentos sociais, para também fazer esse debate. Fernando e telespectadores, é importante lembrar, né, que o Fernando Henrique disse que deixasse o Lula sangrar até se esvaziar e perder toda a popularidade. Isso foi feito a partir de 2005, quando já tentaram o impeachment dele, né, com a tal história do mentirão, que é o mensalão, como disse o Paulo Moreira Leite no livro dele, né, a outra história do mensalão, né, aquelas coisas todas. Então, quer dizer, de lá começaram a tentar mostrar que o PT era ruim, não fazia nada, não crescia, só era corrupção, né, para sangrar, né. Realmente o partido foi perdendo voto, aqueles 80% que o Lula tinha foi caindo, mas mesmo assim ainda conseguiu eleger a presidenta Dilma e reeleger, né. Como eles viram que não ganhava pela derrubada da economia, porque pararam toda a malha de produção do país, ferrovias, hidrovias, né, e outras coisas mais, eles partiram mesmo para o golpe de uma pedalada fiscal que não existiu, e pior, todos os outros sempre fizeram como o próprio Temer e o próprio Bolsonaro fez. E quem é essa elite que a gente tanto luta que não deixa o Brasil realmente crescer? Sem ter voos de galinhas. Nós temos uma elite, Luiz. A cinza nojenta, como dizia o Darcy Ribeiro. E o Nordeste, eu me lembro que eu fui na Bahia em 1993 para começar a iniciar a organização da Central Movimentos Populares. Estive aí em Fortaleza em 2015, tratando da organização dos trabalhadores dos Correios, discutindo privatização aí em Fortaleza, e me lembro que na época que eu fui lá em 93, quem governava a Bahia era Antônio Carlos Magalhães, era a época dos coronéis. Malvadeza. Exatamente, e aí tem versão, quer dizer, o Rio Grande do Sul tinha a ideia de que era progressista, né, governo Olívio aqui em 94, em 98, e aí governos conservadores do Nordeste, e o Nordeste deu a virada, mas infelizmente a virada aconteceu no Rio Grande do Sul também. O Rio Grande do Sul passou a ser hoje uma das regiões, junto com Santa Catarina e Paraná, mais conservadora, quer dizer, nós somos o que era o Nordeste na década de 90, com Antônio Carlos Magalhães. Eu não me lembro aí quem governava o Ceará naquela época, mas me lembro que era famoso o Antônio. Então, acho que a elite do agronegócio, essa elite atrasada, essa elite que a gente chamava, hoje não chama mais, né? O latifúndio concentrado, né? Hoje chama agronegócio top, tem várias matizes de como tu define, né? Tu tem essa cultura escravocrata no Brasil, que ela continua, né, apegada na estrutura política do Brasil, que não deixa o país se livrar, né? E eu estou falando aqui de economia capitalista, não estamos discutindo comunismo, socialismo, quer dizer, no próprio capitalismo, esta elite não deixa o país desenvolver. Tu veja que o debate hoje, Luiz, é criar condições
e o juro aumentar para que as pessoas não consumam. Ontem eu estava vendo um empresário e presidente das entidades do café dizendo o seguinte: o problema é que esse pessoal não pode consumir, quer dizer, por um lado tem que o Banco Central aumentar, tem que cortar gastos públicos. Deu uma baixada na tua voz aí, agora tu tá travando um pouquinho, se puder aumentar o tom de voz. E olha, em 92 o governador, vamos ver isso aqui, quem era? Se era o Tasso ou era o Ciro? Essa é a minha dúvida aqui, deixa eu ver, governador eleito. Não diz essa parte. Mas continua, por gentileza. Mas deve ser o Tasso, Tasso Gereissati. Mas então, meu querido Luiz... Peraí. Que, era o Tasso, foi de 87 hoje, a 91. 100%... 92 já era o Ciro. 91 a 94 já foi o Ciro. Eu não me lembro se o Ciro estava no PDT ou não estava nessa época. O Ciro estava no PSDB em 91. Mas tu vê que o Ceará ainda teve como PSDB. Então, mas tu tratava também de uma disputa política racional, que tu debatia projeto, mesmo com as divergências que tinha com o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, era um outro nível de debate. Hoje o debate é um nível de extermínio, quer dizer, essa extrema-direita que se instalou no Brasil a partir do bolsonarismo é uma extrema-direita, é uma organização política que trata basicamente o debate de uma guerra de eliminação do teu adversário. Então tu não tem hoje, quer dizer, em mente, né, descaradamente, quer dizer, tu cria fake news o dia inteiro, como foi o do Pix, que criou aquele pandemônio, a instabilidade, enfim, virou um debate nacional. E ontem eu estava vendo o reprise do debate na CNN com o ministro Fernando Haddad, e tu vê que ele dizia para a menina da CNN, ela dizia, não, mas o governo está com descredibilidade, que não consegue, as pessoas não acreditam no governo. E ele disse, não, mas não acredito nem na CNN, não acredito nem na TV, porque vocês também desmentiram a semana toda o Pix e as pessoas não acreditaram na mentira. Ou seja, tu enfrenta esta direita com toda essa estrutura. Tu vê que para a gente organizar uma reunião hoje da Central de Movimentos Populares, da coordenação a nível nacional, o custo quase praticamente inviável, nós não temos recurso. Tu não tem recurso para criar uma rede digital como essa que tu está construindo as duras penas, né, como tu diz, e todos os grupos populares que vão dizer uma mídia alternativa, não tem. Esses caras tiveram no golpe ali de 8 de janeiro e pressa ao golpe, churrasco em frente aos quartéis, estrutura, pagamento de ônibus, uma estrutura pagando a mídia que os empresários pagam e pagaram, estão sendo investigados agora, e financiaram toda esta luta política nas redes digitais de mobilização para desestabilizar o país, para dar um golpe no país e manter o bolsonarismo no poder. Quer dizer, é contra isso, esta direita que nós estamos lutando, sem falar do poder econômico. Hoje, 67% da produção da riqueza do Brasil está concentrada em 1%, quer dizer, é contra isso que o movimento popular enfrenta. E aí os desafios são vários, quer dizer, primeiro, nós estamos trabalhando, Luiz, a ideia na CMP, Movimento Sem Terra, a CUT, discutir, por exemplo, e outros movimentos, a taxação da riqueza, como um plebiscito popular, né, onde a taxação da riqueza seja votada nesse país. Eu acho que nós temos que abrir um debate sobre a reforma política, quer dizer, essa estrutura política comandada por emenda parlamentar, onde as emendas hoje chegam a 55 bilhões de reais, são distribuídas para deputados, onde não vai ter renovação política em partido nenhum, meu querido, com essa estrutura política eleitoral e essa estrutura parlamentar, né, com emendas parlamentares dessa forma. E qual é Luiz, tu ia falar? Não, tanto ali do Ciro Gomes, eu estava lembrando aqui que nessa época ele foi eleito governador, assim como prefeito, nunca terminou o mandato, né? Ele saiu em setembro, assumiu o presidente presidente do TRE, né? E depois o presidente da Assembleia, e ele foi ser ministro à época, né? Quando prefeito ele fez a mesma coisa, e quando podia ser nem prefeito, porque o reduto eleitoral dele ainda era em Sobral. Mas vamos para frente. E os orçamentos participativos que eram feitos aí com o Olívio Dutra, como é que anda, qual a importância deles ainda hoje aí?
sabe que, meu querido Luiz, eu falei para ti, né, eu tive um problema de saúde, que foi primeiro um problema na minha prótese, que eu estou tendo ainda. E agora, para finalizar esse último mês, eu tenho um problema que é genético, né, de válvula no coração, que eu vou ter que fazer uma substituição. Então, estou trabalhando para... Tá baixinho, cara. Tu tá no 3G aí ou no Wi-Fi, que tá dando uma falhada grande? Não, estou no celular. Certo, mas é no 3G ou é via Wi-Fi? Via Wi-Fi, estou no meu também, aqui, com os dois ligados. Tá ouvindo agora? Tá, mas às vezes ela vai Agora- travando e vai diminuir tua voz. Se é um fone de ouvido. E agora, como é que tá? Não, tá uma voz baixa, né, Jonathan? Tenta, se puder superar, falar um pouquinho Tô sem forçado pra galera ouvir melhor. Se eu tivesse microfone aqui, mas estou sem microfone. Mas assim, ó. Então, estamos enfrentando, e o Olívio também sofreu uma cirurgia há pouco aqui agora, semana passada, mas está bem, o Olívio Dutra, com seus 83, se me falha a memória já. Foi uma experiência extraordinária aqui em 88, 89, né? Com a participação popular, o orçamento participativo, as pessoas tomando poder do orçamento, discutindo as demandas, discutindo as áreas onde investir. E nós também tivemos vários governos de lá para cá com essa experiência. Aqui em São Leopoldo, eu assumi a Secretaria do Orçamento Participativo do governo do prefeito Vanazzi em janeiro. Nós estávamos organizando, inclusive, um seminário internacional com a presença do Olívio, com a presença de 2 professores da Universidade de Colômbia, de Portugal, que fazem pesquisa e trato junto com a URGS aqui. E era dia 25 de maio o nosso planejamento para organizar e reestruturar a participação popular. Aí veio enchente em abril, ali final de maio, né, início de maio. 2023 foi? 2024. 2024, agora o ano passado. Não. A enchente aqui. A E, gente tá infelizmente, 25, o próprio teatro, onde ia ser o evento, foi coberto pelas águas da enchente. A nossa cidade teve 35 mil casas atingidas aqui em São Leopoldo, uma cidade de 208, 210 mil habitantes. Porto Alegre foi uma coisa que a gente, quando vai a Porto Alegre, agora não acredita que ocorreu uma enchente avassaladora. E a participação popular acabou sendo alagada aqui, né, no ponto de vista organizativo. Isso tem uma certa influência na falta dos orçamentos participativos? Eu acho que, infelizmente, a questão das enchentes, ela não tem essa relação direta. Foi um problema causado pela questão ambiental, né? Ou seja, Mas não teve a questão de não tinha bombas lá nas localidades para bombear, somente tantas bombas estavam funcionando, questão de... Mas daí, Luiz, esse problema é um problema que já iniciou lá no governo Collor, que extinguiu o DNOS, que era o responsável a nível federal por construir diques, por construir todo o combate à questão das cheias em todo o país. Foi extinto no governo Collor e não foi substituída nenhuma estrutura. Acabou sendo administrado a questão das bombas, né? E a questão dos diques pelos municípios. E, obviamente, que o município, tanto que o governo federal, o governo Lula, praticamente criou até um ministério, praticamente, com o deputado Paulo Pimenta, que assumiu aqui, para enfrentar cheias, porque, de fato, os municípios não têm condição de enfrentar qualquer processo ambiental avassalador que foi esse. Estamos ainda reconstruindo as cidades em muitas questões, casas, habitações, estão sendo debatidas. Então, a questão ambiental também é outro tema que o movimento popular trata e tem que tratar. Nós temos a COP aí no Belém do Pará, onde está lá o nosso companheiro da executiva da CMP, um dos coordenadores da CMP, históricos, inclusive, que é o Paulo Plain, que está lá peleando e organizando, né, a participação popular na COP 30 aí, que vai ocorrer agora em novembro, se não me falha a memória, no Pará. Então, eu acho que todos esses temas, participação popular, controle do orçamento, a questão ambiental, nós estamos tratando aqui, a questão da participação popular, a questão da reforma política, a questão da taxação da riqueza, o apoio que o movimento popular tem que dar a esse projeto que não cobra o imposto da renda até R$5 mil, as pessoas que estão aí já sendo debatido e tem a possibilidade, inclusive, da extrema-direita ser contra, não porque as pessoas
não sejam taxadas, porque eles não querem taxar os ricos, aqueles 130 mil que pagarão, né, a recompensa desses milhares de pessoas, né, que serão poupados e poderão ganhar aí 500, 600 reais na sua renda mensal a mais a partir desse projeto. Então são vários fatos concretos que o movimento popular tem que tratar e organizar lutas sociais, organizar a base para compreender no combate à desinformação. E esse programa que tu tem hoje aqui e vários outros que nós temos que espalhar por esse país tem que ser fundamental para combater a mentira e combater essa desinformação e criar esse debate sobre a verdade e informar as pessoas com clareza. E como é que está aí no Rio Grande a questão das casas populares, dos Minha Casa Minha Vida, a luta do movimento para mais casa, mais moradia e menos gente na rua? A CMP, o Movimento de Luta pela Diversidade, tem várias cooperativas, associações trabalhando no Estado. Nós temos vários projetos que foram abertos. Para te ter uma ideia, no orçamento do governo Bolsonaro ficou 130 milhões para a habitação, para o programa Minha Casa Minha Vida. Com aquele processo que o governo Lula fez, inclusive antes de assumir, o primeiro governo que antes de assumir discute o orçamento do governo anterior, já foi investido ali 39 bilhões ali para a questão do Minha Casa Minha Vida. E 2023 foi selecionado vários projetos a nível nacional. O Rio Grande do Sul selecionou vários para o Minha Casa Minha Vida Entidade, que é um projeto que só entidades podem desenvolver. Nós temos trabalhando aqui em Rosário do Sul, Porto Alegre, Taquara, Uruguaiana, são mais de 6 mil unidades que várias entidades estão trabalhando só do Minha Casa Minha Vida Entidade. Tem falado do empresarial e aqueles que a prefeitura faz. Então nós estamos trabalhando um pouco a organização dessas famílias, a consciência para ela perceber que ela ter direito a uma casa depende de política pública, depende de uma decisão política do governo. Não é apenas por mérito, né, de que alguém, determinado dia, deu um estalinho e disse, agora eu vou fazer casa popular. Não, depende de recurso, né, do FDS, do FGTS, depende de decisão do governo e depende do governo que tem opção pelos que mais precisam, pelos aqueles que o Frei Beto chama dos empobrecidos. E nós estamos trabalhando muito esse projeto em todo o estado, viajando, organizando. Mesmo com os problemas de saúde, nós estamos trabalhando e viajando por esse estado afora para criar essa consciência, as pessoas perceber, os mais pobres, que eles têm que lutar pelo direito à moradia e ter governos que consigam destinar recursos e políticas públicas para estas áreas fundamentais. Você vê diferença, Fernando, entre os mais antigos, digamos assim, da luta, da nova geração, desses filhos que estão recebendo, tipo, os incentivos para estudo e que dizem que é méritos próprios dele, como a direita tenta colocar na cabeça deles, e não de uma luta realmente que eles têm direito das políticas públicas e só conseguem se lutarem, como você falou alguns, eu vou falar outro, como transporte escolar gratuito, cinema, meia no cinema, etc., que muito acham que veio assim na chuva, né? Foi dado mesmo por vontade do grande empresariado brasileiro, que sempre querem nos tirar tudo, né? Eu acho que sem dúvida tem hoje uma geração nova, uma geração dessa juventude que ela não vivenciou os governos, por exemplo, meu querido, do governo Sarney, ela não vivenciou o governo Collor, ela não conviveu com o governo Fernando Henrique Cardoso. Muitos dessa juventude beneficiada hoje sequer conviveu com os governos do Lula, os primeiros governos. Então, o padrão que ela tem é os últimos governos. É a política pública de inclusão desenvolvida nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Então, eles não tiveram o sofrimento que a gente teve, a nossa geração, lá no governo Collor, quando tinha, por exemplo, o Habitar Brasil, que era uma casinha de 16 metros quadrados. Hoje, o Minha Casa Minha Vida, o mínimo, 64, é uma casa de 40 metros quadrados. 40. Não tinha ProUni, não tinha política de inclusão. Ou seja, qual é o problema no sistema capitalista e desta elite que está aí hoje? É que esta geração, nossa, essa geração nova, de 20, 30 anos, inclusive, ela não vivenciou a desgraça desse país, da ditadura, dos governos conservadores, dos governos que não incluíam os mais pobres. Então, o grande desafio, todos nós, dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais,
é conscientizar e demonstrar na história as diferenças que esse país viveu, para que esta juventude tenha noção de que o PDMEI, de que a política do Bolsa Família, de que a política do ProUni, da política do Minha Casa Minha Vida, ela existe por decisão e porque um governo tem essa concepção direcionada aos trabalhadores, aos mais pobres. Então, esse é o debate que nós temos que fazer aqui no teu programa, nos vários programas, e que a grande mídia não faz. E, ao contrário, a grande mídia, a elite, produz como Carlos Marçal, dizendo que a pessoa que conseguia por mérito dela. E mais, se ela não for bem-sucedida, ela é culpada ainda por não ter sido bem-sucedida. Então, esse debate ideológico que nós temos que enfrentar com grandeza, com capacidade, com organização popular lá na base, mas com uma grande rede de mídia digital para a gente poder divulgar e conscientizar esta geração que está vivendo esse momento hoje do nosso país. Essa geração nos anos 2000, né, eu sempre digo, né, vocês precisam relembrar realmente esses períodos, né, do mais recente, Sarney, o que era realmente a inflação, né, taxação daquela maquinazinha, né, que fica na nossa memória. De manhã era um preço, de tarde era outro e à noite também já era outro, né? Devem comparar também com o governo Fernando Henrique, anos se aumenta, funcionário público também está se aumento, pedindo que vote a LOA. Muitas vezes os próprios deputados não querem votar, né? Não querem dar aumento também para não valorizar o trabalhador ficar com raiva do presidente Lula, porque sabe que ou arruma outra crise para o governo, né? Ou eles não ganham a eleição mais nunca. Isso, se eles não ganham a eleição, o bolo se divide um pouco, a desigualdade diminui, e assim a gente sonha que a violência também. Mas se eles não querem, então eles botam juros altos, como passou a dar tal da independência ao Banco Central, não é isso, Fernando? Que de independente não tem nada, a gente sabe a quem beneficia com juros altos, né? Mais pagamentos, mais dinheiro indo embora do Brasil, né? E etc, etc. Fernando, tem alguma coisa que você gostaria de falar? Algum outro trabalho seu aí na cidade que eu não perguntei? Para finalizar, quer dizer que nós estamos fazendo um trabalho de base mesmo, organizando as famílias. Dizer para ti também que o orçamento, por exemplo, Luiz, não foi votado, está sendo votado agora, quer dizer, em março, depois de 3 meses de execução orçamentária já, por causa das emendas. É por causa das emendas aparelhadas por deputados. E essa juventude também nós temos que levar em consideração que quando você começa a comer melhor, começa a ter uma vida melhor, a exigência vai ser a partir daquele padrão. E por isso também eu não culpo a juventude ou a população que quer mais. Só que para ela querer mais, quer dizer, nós temos que mexer nesse bolo maior que está concentrado nesse 1%. Saber onde vai lutar, né? Falta essa galera saber onde é que vai lutar, estudar, ler, né, comparar os momentos históricos para você saber da história, né? Para ter consciência, então, formação da consciência política e não lutar do lado errado, né? Exatamente. Então, o plebiscito, pela taxação da riqueza que nós queremos chamar, nós vamos ter outra oportunidade de conversar, Luiz, em outros momentos, até setembro, para nós taxar essa riqueza, para distribuir a renda, distribuir a riqueza para a maioria. E esta juventude ter consciência disso, não só do benefício, mas e a luta, né? A juventude estudantil, a juventude trabalhadora, para nós reverter essa situação de concentração de riqueza, concentração econômica e concentração política. Esse é o debate e o desafio que todos nós, o Movimento Popular, tem pela frente. Sobre movimentos populares, mais uma última perguntinha. A pessoa recebe a casa e depois cai fora do movimento ou continua tendo a consciência social e lutar para que outros consigam também a sua casa? O desafio é esse, que as pessoas continuem no movimento. Mas, infelizmente, a população, hoje, para te dar uma ideia, o Minha Casa Minha Vida, as pessoas que recebem Bolsa Família, elas não pagam a prestação da casa. Hoje, o governo tirou a prestação daqueles que têm Bolsa Família, ou seja, porque é R$600 por Bolsa Família para uma família. Então, ela vai ter mais 100 e poucos reais, que seria da prestação da casa, incluída na sua renda. Então, é mais uma ação, uma política pública do governo Lula. E, portanto, são pessoas muito empobrecidas, em todos os sentidos, econômico, social. Às vezes, chega a morar 8, 10 pessoas numa pecinha pequena, no fundo da casa do pai. Então, é por isso que é preciso um trabalho muito maior. Nós precisamos de dezenas e centenas
de lideranças populares com capacidade e precisamos multiplicar para que façam esse trabalho de base para manter as pessoas organizadas quando tem a casa, para lutar por emprego, por saúde, para lutar por política pública. Esse é o desafio que nós estamos tratando aqui no Momento Popular, meu querido Luiz. Fernando, suas considerações finais, por gentileza. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade que tu nos deste aqui no programa, na Atitude Popular, nesse programa importante, dizer que nós estamos à disposição e nós teremos uma pauta muito grande de luta até setembro. E nós queremos partilhar contigo, sempre que for possível, no teu programa, inclusive com outras lideranças, com o companheiro Raimundo, o companheiro Paulo Twain, os coordenadores da CMP, da Central de Populares de todo o Brasil, para poder dialogar contigo aqui e apresentar o calendário de lutas que passa pela CUT, pela CMP, pelo movimento estudantil, pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, enfim, é uma gama de movimentos que vai se organizar para fazer esse debate e fazer essa construção de taxação da riqueza e também discutir uma nova estrutura política para esse país funcionar, não com essa estrutura hoje de emenda parlamentar sem a participação popular. Nós que agradecemos. Obrigado. De nada, nós que agradecemos a sua presença aqui no programa, né? Convidamos que volte sempre depois da sua cirurgia, né? E é importante esses temas você trazer para a gente divulgar em várias web rádios esse tema e ficar tentando expandir, né, mais essa luta que é importante. Então, gente, a gente conversou hoje com o Fernando Menezes, coordenador nacional do Movimento de Luta pelo Direito à Cidadania, e também ele é da coordenação estadual da Central dos Movimentos Populares. O tema hoje foi Desafio dos Movimentos Populares, né, diante do avanço da direita no Brasil. A gente agradece a todos e a todas, pede que compartilhem, comentem ao máximo, isso ajuda a divulgar o programa e a Atitude Popular também. E logo mais tem um programa Bancos da Democracia, às 8h30 e às 10 horas, Democracia no Ar, ambos programas com Sara Góes. Então, até quarta-feira, que amanhã é feriado em Fortaleza, no Ceará, data magna, né? Então a gente volta quarta-feira com um novo programa da Quarta da História, falando sobre a data magna. Tchau, tchau e até quarta-feira. Café com Democracia. Comitê Popular pela democracia, Comitê Popular pela democracia.